Boa noite, eu sou Alice Mello, gerente de projetos da Fundação Dom Cabral. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite. Estamos aqui hoje com o professor Pedro Mandelli, nosso professor de liderança, que vai discutir conosco algumas questões relevantes da liderança em momentos tão desafiadores quanto o que estamos vivendo agora. Mandelli, por favor. Muito obrigado, Alice. O que nos levou a essa provocação foi uma característica que tem acontecido muito fortemente nesses últimos tempos, e que qual é a resposta que as organizações estão procurando dar a esse ambiente onde os negócios não puxam as organizações, e as organizações buscam certos espaços para poder sobreviver até que as nuvens negras abandonem os céus e nos mostrem um caminho azul novamente. Dia desses, estava em frente a um executivo em uma organização, e ele me contou o seu plano para enfrentar esse ambiente de crise. E o plano começava e terminava com o assunto corte de custos. E aí eu lhe perguntei se ele estava cortando os custos certos, se ele estava tomando as decisões certas, porque historicamente o que a gente viu nesse país foi períodos de vacas gordas, o mercado não tem gente preparada, falta gente no mercado. Período de vacas magras, períodos de grandes dificuldades, cortam as pessoas. Então, ficamos oscilando entre termos falta de gente ou temos excesso de gente. Pelo que me consta, nos últimos anos, as nossas organizações não têm trabalhado com fartura de recursos humanos. Muito pelo contrário. Elas têm procurado trabalhar com um volume extremamente necessário, extremamente na medida, e sempre buscado obter o máximo de cada um, obter a máxima eficiência. Muito embora em toda a história a gente sempre viu que cortar custos começa com cortar gente, nós entendemos que nesse ambiente de hoje o cortar gente deveria ser repensado, porque estamos o tempo todo dizendo que o nosso grande patrimônio são as pessoas. Gente, então, é patrimônio ou gente é custo? Essa é uma coisa que nós precisamos dar precisamos fazer uma grande reflexão. Porque se gente é patrimônio, essa é a hora da gente juntar as pessoas da nossa organização e fazermos uma profunda discussão sobre como encarar a guerra de competir em um ambiente de altíssima dificuldade. E não darmos apenas a resposta fácil de cortar custos, cortar gente. Certo? Sob o meu ponto de vista, a gente só deveria cortar gente se as nossas organizações estivessem com sobra de gente, ou tivéssemos pessoas ruins trabalhando dentro dela. O que não é verdade, porque todas as organizações implementaram avaliação de competência, fazem curva forçada, todos os anos tiram as pessoas que não estão dando resposta efetiva aos resultados que se busca. Então, para mim, as organizações estão limpas, com pouquíssima sobra de paternalismo, pouquíssima sobra de pessoas sem preparo ou não dispostas. Então, vamos cortar o quê? Sob o meu ponto de vista, deveríamos juntar essas pessoas hoje, que sempre consideramos, e temos falado a todos os cantos, que é o nosso grande patrimônio, as pessoas são nosso patrimônio, e junto com elas, fazemos um grande estudo rápido sobre como declarar guerra à nossa concorrência, guerra à nossa ineficiência, guerra ao nosso retrabalho, guerra ao nosso reprocessamento, enfim, guerra aos desperdícios, mas efetivamente com as pessoas, e não com as pessoas que sobrarem, porque já nós todos conhecemos a história.
Todos nós conhecemos a história. Daqui a pouco, meses ou anos, nós teremos novamente períodos não tão difíceis como esse. E aí precisaríamos de gente novamente. Gente que vamos precisar treinar novamente. Gente que vamos precisar integrar novamente. E pior do que isso, vamos ficar na nossa organização com um conjunto de pessoas que sabem o tratamento que vão receber em períodos de crise. Esse é o grande pecado. E para mim, o pecado mortal. Ou seja, se a organização está enfrentando crise, todas as pessoas também estão enfrentando crise. Ninguém precisa convencer ninguém de que a situação é difícil. Mas sim, a gente precisa juntar as forças todas para ver como combatermos tudo que está em torno da organização, no sentido de que as pessoas, ao final delas, se sentem felizes por terem navegado, por terem combatido durante esse período. Vamos somar um pouco mais de molho a essa salada. Algumas empresas estão cortando todos os fatores de meritocracia. Então, corta treinamento, corta a remuneração variável, corta o bônus, corta benefício, quer dizer, e ficam os salários. Quer dizer, será que cortar é exatamente o que remunera as pessoas e o que leva as pessoas a fazer a diferença, que é a prática da justiça com a meritocracia? Será que esse é um bom caminho? Ou essa seria a hora da gente preservar e ainda aumentar os nossos critérios de meritocracia? Se a gente puxasse mais a meritocracia e convocasse mais as pessoas para uma guerra infernal de curto prazo, de busca de competitividade, mas de forma extremamente aguerrida, será que nós não manteríamos as pessoas por mais um tempo, certo? Para que depois a gente pudesse, certo? Vindo um período mais calmo, a gente sair com as pessoas fortalecidas, com os processos fortalecidos, com os custos revisados, com foco e principalmente com as pessoas ganhando confiança em relação à organização. Eu vi um caso interessantíssimo nesse último mês. Foi de uma empresa, essa tinha uma sobra de pessoas. Mesmo assim, foi remontada a estrutura e as pessoas que sobraram, ou seja, não faziam parte dessa estrutura, foi designado uma outra pessoa apenas para liderar o movimento de como lidar com essas pessoas que não cabiam mais na organização. Como lidar a cada uma delas e não simplesmente disponibilizá-las a um mercado de trabalho que sabemos que não existem vagas. É uma sobra de gente infinita. Pessoas boas estão indo para o mercado e vão desconfiar da vossa própria organização ao longo do tempo quando ela for buscá-los de novo. Então, sob o meu ponto de vista, manter a meritocracia e até incentivá-la, certo? Convocar as pessoas para um estado de guerra. E, item 3, desmontar a estrutura que a organização tem para fazer a organização crescer. Desmontar momentaneamente. Revisar a estrutura para que ela entre em estado de guerra. Não estrutura menor ou estrutura maior, mas estrutura com foco. Ou seja, onde é que está o diretor de não desperdício? Certo? Onde é que está o diretor de aumento de competitividade de curto prazo? Certo? Ou seja, tem que se revisar isso tudo e não fazer isso via programas, mas sim se reestruturar a organização. Eu acredito que, muito embora o nosso país tenha passado por altos e baixos, nesses anos todos, nossas organizações ainda não aprenderam a conviver com os altos e baixos. Não tem flexibilidade suficiente para manter o seu patrimônio humano enxuto, preparado e disposto para o desafio de ir bem quando o mercado vai bem, ir muito bem quando o mercado vai bem, certo? E ir bem quando o mercado não é favorável. Eu não acredito, certo, que na cabeça das pessoas que pensam em dobrar as suas organizações,
nos próximos 3 anos, dobrar as suas organizações nos próximos 4 anos, quando a economia ajuda, eu não acredito que na cabeça dessas pessoas, no curto prazo, passe a simples ideia de que cortar os custos com pessoas, nesse momento, dentro de uma organização enxuta, eu não acredito que esse seja o pensamento razoável. Eu acredito que falta ideia e falta criatividade para como lidar com o fator humano nesses períodos, para que a gente use isso como um fortalecimento das pessoas, um aumento de confiança, um aumento de celebrações pelas vitórias, já que elas se tornam cada vez muito mais difíceis, treinar aquelas pessoas que efetivamente estão fazendo a diferença, certo? Aproximar o topo da base cada vez mais, para que as pessoas percebam que elas trabalham junto com a direção e não longe dela. Ou seja, tem um conjunto de fatores que precisa ser revistos, repensados em todos os mecanismos de liderança, para que a liderança, sim, ela saiba sair desses períodos de crise forte e não sair debilitada, repetindo modelos de corte de custos que sempre fizemos. Nas organizações pelas quais a gente tem observado isso, há um temor enorme de todas as pessoas que estão nela presentes. O nível de resposta tem sido de manutenção de emprego e não de engajamento. Não confundam que o medo de perder a posição em um mercado de trabalho que não tem resposta de nível de emprego. Não entendam que esse temor significa engajamento. Significa trabalhar porque não tenho alternativa de onde estar. Certo? Mas, desta forma, ele passa a não considerar este local como um excelente local para ele dar vazão às suas perspectivas esperançosas de carreira. Certo? Repensem a liderança. Desenvolvam a liderança da sua companhia na época, certo? Em que a liderança faz muito mais sentido. São nas épocas de guerra. Nas épocas de bonança, aonde o país cresce 3%, e a empresa cresce junto com isso, e cresce aos trancos e barrancos, e cresce com todas as suas anomalias, certo? Sinceramente, a liderança não faz grande diferença. A liderança faz diferença, a qualidade da liderança faz diferença. Em épocas de guerra, em épocas difíceis. Ou seja, em tempos de paz, certo? Não existe liderança. A liderança efetivamente aparece em épocas de guerra, mas não a liderança que faz a prática simples de cortar as pessoas, certo? E sim, de obter o máximo das pessoas, obter o máximo de competitividade nos períodos considerados duros e difíceis. As decisões fáceis, certo? Que sempre obtiveram algum resultado, se é que obtiveram. Nós nunca medimos efetivamente o impacto de como as empresas saem das suas crises de mercado, certo? Após elas saírem dessa crise. Nós só olhamos os números de resultado, mas não costumamos olhar o como sai o nível de engajamento interno, certo? Vamos prestar muita atenção, porque talvez este seja um dos períodos de maior crise que esse país tenha passado nos últimos 25 anos, pelo menos é o que a gente tem acompanhado. Vamos prestar bem atenção no saldo emocional, quando esse país passar a ter um crescimento razoavelmente decente e que as organizações precisem de gente novamente. As organizações que optarem por saídas fáceis, de cortar pessoas e cortar a meritocracia, vão pagar o custo de tê-lo feito. Porque, atualmente, as pessoas também são seletivas. Não são somente as organizações. As pessoas querem selecionar as empresas que os tratam como efetivo patrimônio humano. Certo? E as empresas precisam tratar as pessoas pelo discurso que têm feito
de que gente é o nosso grande patrimônio humano. Deste ponto à frente, nós estamos dispostos a ouvir as suas perguntas, certo? E estamos abertos aos nossos debates. Fique à vontade. Uma pergunta que sempre aparece, e a intensidade com que ela é colocada, se não são esses custos, se não são os custos, se os custos de gente são os maiores, se eu estou entendendo a pergunta, se os custos de gente são via de regra, os maiores itens de custos da nossa lista de custos, se nós não cortarmos gente, vamos cortar outros custos que não são tão representativos. Certo? A questão que fica é a seguinte: nas organizações aonde gente é o seu maior item de custo, a gerência, a gestão do volume de pessoas existentes na organização deveria continuamente estar gerindo os seus custos. Sejam épocas de vacas gordas, sejam épocas de vacas magras. Essa não é a hora real para se mexer nisso. Vai ter que se dedicar a pegar esse volume de gente, certo? Que não é gente nem despreparada e nem dispostas, porque essas já não estavam dentro das companhias, e juntar essas pessoas e junto com elas definir onde vamos mexer, como vamos mexer. Defina uma organização para a crise. Defina um modelo de organização para a crise. Defina uma estrutura para enfrentar a crise. Com certeza não é uma estrutura igual para enfrentar o crescimento. Para mim, o segredo está numa revisão estrutural, da estrutura organizacional. Está numa grande visão de quais são os processos centrais e não quais são as pessoas que precisam sair. Bom, vamos encerrando aqui essa nossa conversa. Professor Pedro Mandelli, muito obrigada pela sua fala, pela sua disponibilidade. Acho que ouvi-lo é sempre muito provocativo. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. E para aqueles que querem avançar nessa temática, que querem conhecer mais sobre as questões de liderança, eu convido vocês a conhecerem o programa Liderança Transformadora. Vamos realizar as 2 turmas desse programa ainda esse ano, agora em setembro e novembro, e nós estamos à disposição de vocês, caso queiram maiores informações. Espero que vocês nos procurem. Muito obrigada, boa noite.